Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a moto, minha opinião sincera como proprietário há um pouco mais de 1000 km e também algumas opiniões um pouco impopulares da moto, mas tem que ser ditas. Só que a moto tá bem suja e hoje eu vou aproveitar para dar um banho nela, lavar, dar um trato, cuidar um pouquinho. Enquanto isso a gente vai conversando, beleza? Bora pro vídeo. A moto tá um pouco suja, não muito, mas tá na hora já de dar uma lavada nela. Infelizmente eu tô sem o óleo para poder lubrificar a corrente, mas vou fazer o básico aqui só para tirar essa sujeira, esse pó, limpar um pouco esses espelhos tudo sujo, deixar a moto um pouco mais bonita. E para fazer isso eu comprei um shampoo específico para moto aqui da Vonix, lava motos concentrado. Tem aqui um restaurador de plásticos antigo que eu já tinha e uma massa de polir que eu vou ver se eu passo ali no tanque, porque ontem eu fui abastecer e derrubaram gasolina na minha moto. Aqui eu tenho uns pincéisinhos para poder limpar e vamos começar com isso aí. Bom, primeiro eu vou falar das primeiras impressões que eu tive da moto. Antes de comprar a NH eu tinha uma Citicon 300i, que é uma moto da Dafra também, mas é uma scooter. E eu troquei ela porque ela estava comigo desde 2017 e estava já começando a dar muita manutenção. Não que eu não tenha feito todas de revisão normal em concessionária, mas já estava começando a ficar chato. O tempo todo precisando de algum reparo mais sério, o tempo todo precisando ir para concessionária, para autorizado, porque a suspensão dela é muito baixa nas ruas aqui da cidade, nos bairros que a gente mora. É muito ruim, né? Fica quebrando, fica dando problema o tempo inteiro e tá me incomodando já. A última revisão dela, revisão não, a última manutenção dela foi R$ 3.500. Isso porque a moto era conservada, mas toda hora dava algum problema, principalmente com rolamento, roda. Fora isso, eu tenho um problema de coluna. Tenho 2 hérnias de disco. Tava complicado para mim, para andar com aquela moto. Eu sofria muito impacto na coluna, qualquer coisinha machucava. Eu andava com a moto e depois de um período longo em cima dela, eu saía travado. Eu falei, não tá dando mais para ficar com esse estilo de moto. Preciso de uma moto mais alta. E aí eu fui pro mercado e comecei a procurar opções. Fui até as concessionárias, a Yamaha não me deixou fazer test drive. A Honda deixou, eu fiz o test drive não, test ride na Bros e também na XRE 190. E quando eu andei nas duas motos, eu achei elas incríveis. Eu falei, é isso que eu preciso, uma moto nessa pegada. Uma moto alta, uma suspensão macia, que vai absorver bastante impacto para poder andar por aí. Aí veio o primeiro grande impedimento, que foram os valores. Fui numa Honda e quis levar minha Citicon para poder trocar. Perguntei quanto eles pagariam, eles nem demonstraram interesse em comprar. Claro que era melhor vender no particular e depois fazer um consórcio com eles para poder pagar a diferença do valor da moto. Só que aí a Bros 160 estava em torno de 23 mil uns pouquinhos. Eu coloco depois aí na edição. E a XRE 190 tá quase 27 mil, se não me engano. Aí beleza. Eu falei, então tá bom, eu vou ver o que eu faço a respeito de vender no particular, né? Ia acabar demorando mais, eu tava com uma ligeira pressa, eu queria a moto. E esse é o erro dos vendedores, né? E não querer segurar o cliente, não fazer de tudo para vender. Eu saí de lá, falei com meu irmão, por que você não vê a Dafra, a NH 190? Eu não conhecia, apesar de ter uma Dafra, eu não estava inteirado na família. Aí fui lá e fui ver. Aqui na minha cidade não tem uma concessionária Dafra, tem apenas uma autorizada que vende Suzuki, Shinerai. Então eu cheguei lá e tinha essa moto, mas não podia fazer o test ride. E ela era 2024 ainda, não era o modelo 2025. Então eu comecei a procurar outras concessionárias em outra cidade que tivesse um modelo para eu fazer test ride. Que antes de tudo eu queria saber se a moto era boa. Eu achei a concessionária em Santo André, liguei pro cara, consegui falar com o vendedor, o Gregory, super atencioso, e ele falou, a gente não perde negócio, vem pra cá que a gente vai fazer negócio. Falou que eu podia fazer o test ride, então eu fui no dia seguinte.
E já fui na intenção de comprar, porque eu perguntei os preços pelo telefone, ele me falou os preços pelo telefone. Eu falei, cara, se ele pagar o preço que eu quero na minha moto, um preço justo, a gente vai e fecha o negócio. Cheguei lá, fiz o teste na moto, e eu e minha esposa, né, a gente andou, negociamos e deu tudo certo, acabei fechando. Fiz o test ride lá. E assim, o teste, normalmente, assim como carro, né, com moto, é na esquina, né, cara? Você dá uma volta no bairro só. Então, você não vai ter toda a percepção do que andar nas ruas, do que andar no dia a dia, do que fazer todo o trajeto normal que você faria no dia a dia. O que é uma pena. Mas vamos por partes. Fiz a compra da moto, entreguei a minha de entrada, pagaram 12.500 na minha. E comprei essa aqui por 20.990. Esse foi o valor que eu paguei nessa moto. Já com documentação e o frete. Não tinha frete no caso, porque a moto já estava disponível lá. Aí já com a documentação inclusa, saiu por esse valor de 20.990. Levei uma semana para pegar a moto. Voltei lá na semana seguinte, já com ela emplacada e já no seguro, que para mim era muito importante. Tirei ela da concessionária, registrei, tem esse vídeo no canal. E saí da loja e fui direto lá para São Paulo, na Rua das Motos, na conhecida Rua das Motos. E coloquei os acessórios nela, que é o suporte de bagageiro, protetor de manopla e o protetor de carenagem. Porque eu falei, moto nova, eu não tô acostumado com o estilo dela. Além de eu achar bonito, eu falei, eu quero proteger. E foi muito bom, valeu a pena. Valeu a pena porque eu consegui em uma semana derrubar a moto no chão de uma forma vergonhosa. Se eu tiver algum vídeo aí eu coloco pra vocês. Mas valeu a pena a proteção porque deixou a moto certinha. E as minhas primeiras impressões foram bem positivas. A moto se comportou muito bem, eu achei legal. Ela é outra pegada, outros 500 em relação ao que eu tinha de moto. Mas com o tempo a gente vai percebendo algumas coisas, né? E esse tempo que eu tô falando é curto, né? Eu tô falando um tempo curto. Mas a gente vai percebendo que nem tudo são flores. Mas antes de falar qualquer opinião negativa da moto, vamos primeiro falar dos pontos positivos. Pra mim, em relação ao que eu tinha antes, a minha experiência, eu tenho 1,84 m e a posição de dirigir é extremamente mais confortável. Ela é uma moto mais alta em relação à scooter. Ela te deixa uma posição sentado legal, você não fica curvado nem para frente e nem jogado para trás, o que é bacana, dá uma sustentação legal. Você fica com a moto leve na mão, ela não fica, você não sente peso nos braços, é fácil condução, a moto é de fácil condução. Quanto à potência, para mim tá ok, eu acho que tá bem ok mesmo, mas eu volto a dizer, a questão de tocada da moto interfere muito no resultado. Vou usar um pincelzinho aqui para lavar motor e detalhes. Vou começar aqui por cima do painel. Eu fiz o teste de consumo da moto logo no segundo vídeo do canal e curti bastante, porque na minha Citgo eu estava acostumado a fazer no máximo 20 km por litro e olha lá. Aqui não, fiz 38. Eu falei, poxa vida, agora estourei 38 km por litro. Então nós temos esses pontos de grande vantagem. Temos boa posição de condução, consumo de combustível e potência. Uma potência ok. E agora vamos às primeiras opiniões impopulares, que eu poderia chamar de pontos negativos. Tudo começa com essa senhorinha aqui, ó. Esse senhorzinho, esse câmbio. Eu acho ele muito duro, muito duro. Ainda agora, depois da revisão, o técnico lá lubrificou, eu falei no vídeo que melhorou, e realmente melhorou, mas só na hora. Já voltou a ficar dura. Na hora que você passa a marcha, todo mundo consegue ouvir que está trocando de marcha, ela faz um barulhão. E isso não seria ruim se ela tivesse um baita desempenho, porque como eu comentei no meu vídeo, um outro vídeo aí,
Meu pai tem uma Harley Davidson que faz isso. Quando você troca de marcha, é uma porrada, é pá! Mas beleza, justifica, um motor pesado, é com muito torque, muita potência, relação de marcha diferente. Aqui não. Ela faz barulho, entendeu? Acaba sendo incômodo. E é muito dura pra sair de marcha. Você erra da primeira pra segunda, às vezes a terceira não entra de jeito nenhum. Tem horas que vai super suave, sim, não vou falar que não, mas tem horas que é só Jesus na causa. Segundo ponto, não tão legal. Apesar de ter uma suspensão mais alta, como eu mencionei, ela não é tão confortável. As concorrentes delas são mais confortáveis, elas são mais macias, elas absorvem mais impacto. E isso é perceptível demais. Na hora ali do test ride que você faz na concessionária, você não vai perceber, ainda mais eu que não estava acostumado. Eu estava vindo de uma scooter. Vindo de uma scooter para isso aqui é maravilhoso. Só que não é igual, não é uma trail. Não é uma trail verdadeira, certo? Então ela não vai te entregar o que uma verdadeira trail te entrega, que é conforto máximo. Ah, mas a Bros e a XRE também são motos intermediárias, iniciantes, não sei, né? Mas vai lá, faz um teste nelas e volta aqui e diz o que você acha. E antes que alguém fale, mas Honda é melhor e você escolheu porque quis. Sim, eu escolhi porque eu quis. Porque aí entra o outro ponto extremamente importante de se considerar, que é o valor das motos, né? Essa aqui foi bem mais em conta. E 20.990, enquanto a concorrente estava quase 27 mil. Fora a questão do seguro, como eu já mencionei. Para mim é extremamente importante. Eu paguei um seguro caro. Eu achei caro o seguro, R$ 2.700. Só que a da XRE estava quase 6 mil, 5.200, se não me engano. Então não dá, não tem conversa entre as duas. Então aqui se torna um melhor custo-benefício. Assim como quando nós estamos procurando celular, que a gente vai analisar custo-benefício e tal, porque se você for modinha, você vai direto no básico, né? No iPhone. É um excelente celular, mas é muito caro. Aí você começa a procurar outras opções e encontra coisa boa, bem mais acessível, que foi o caso aqui. Essa moto, pelo preço dela, é um excelente custo-benefício. Não estou falando que ela é ruim, estou falando só que ela não é a mais confortável das concorrentes da categoria. Já adianta aqui que não é por isso que eu penso em vender ou me arrependo de ter comprado, de forma alguma. Eu estou gostando da moto. Eu só estou sendo aqui sincero para quem está analisando, para quem está estudando comprar. Ou para mim o fator dinheiro ainda conta. Então eu não tive a opção de pensar, não, vou de Honda. Aliás, não quis pensar nessa opção. Para mim tava ok dentro do que eu imaginava comprar essa aqui. Não é a mais alta das irmãs. Ela tem uma suspensão meio dura. O amortecedor traseiro dela é rígido, o que acaba dando fim de curso em algumas situações. Eu tive essa experiência uma única vez até o momento, mas foi bem impactante, deu para sentir bem. Temos esses pontos de atenção, não dá para fingir que não existem, tá? Outro ponto que a gente pode considerar é a questão da vibração. Tudo isso eu já comentei em vídeo também, mas agora estou reforçando. Ela vibra muito em baixas rotações. Isso, pelo que eu já percebi, é uma característica Dafra. Meu irmão já teve uma Next 250, nem sei se ela existe ainda, mas antes era a Naked da Dafra, era a Next. E você reduz marcha e não acerta a aceleração, a rotação, ela vibra muito. E acaba ficando bem incômodo, porque no trânsito, dependendo da via, você tem que brecar muito por conta de lombada, trânsito, acelera. Então assim, você passou marcha porque ela pediu para passar marcha, mas instantaneamente você tem que reduzir. E aí você vai brecar com tudo em um farol,
e você segura a embreagem para entrar no neutro, né? Só que você tá de quarta. Você vai reduzir para brecar num farol com tudo. Você aperta a embreagem, vai brecando e vai passando marcha até chegar no neutro. A moto sofre para trocar de marcha. Isso quando ela não dá uma porrada, pá, você ouve bem forte a troca. Dá a impressão que ela não queria entrar, sabe? Não queria acertar. Ou isso quando você não para no farol. Até tem um comentário num vídeo meu que a pessoa fala isso, que com a moto parada tentou trocar de marcha e não conseguiu. Você para, está tentando voltar a marcha e a marcha trava. Você tem que dar uma solta. Você vai soltando a embreagem, vai acertando, até dar uma andadinha com a moto dependendo da situação, para a marcha entrar. E um outro ponto que eu posso considerar aqui é a questão do garupa. Que como foi dito no meu último vídeo, minha esposa relatou bem, é bem desconfortável. Esse banco aqui ele é muito estreito e como a suspensão não é das melhores, ele acaba sendo bem duro e bem desconfortável para levar garupa. Então se isso é um ponto para você considerar na hora de comprar, é importante. Você não pode deixar passar. Poxa, mas você tá só falando mal da moto. Não, volto a dizer, eu gostei dela, não vou me desfazer dela, vou usar até dar. Talvez se a questão economia de combustível não fosse tão importante para mim, eu teria ido na NH300, que aí já uniria custo-benefício com potência. Porque com certeza ela vai ser mais forte que essa aqui, e aí vai tá tudo ok. Mas eu fui em busca de economia. Eu queria que a moto fizesse um consumo de combustível legal, para que no meu dia a dia fizesse sentido. Mas confesso que se ela tivesse uma suspensão melhor, para mim seria melhor. Eu acharia mais interessante. Porque eu ainda sinto um leve cansaço na coluna com ela. Coisa que eu não esperaria. Ah, e a posição do pé. A posição do pé aqui, ela fica bem curvada. Vou sentar na moto molhada aqui, mas só para mostrar. O pé fica legal aqui, enquanto está pilotando. Só que passa um tempo, um tempo de pilotagem, vai cansando. Não sei. Aí também pode ser questão de costume. Eu andava em outra moto, outro jeito. Mas vai cansando um pouco, vai doendo. Aí com esse acessório aqui eu consigo fazer isso. No meio da estrada, dá para dar uma esticada na perna, relaxar um pouco. Foi útil. Eu não achei que eu fosse usar isso aí, mas funcionou. Ficou muito legal. Bom, essas eram as considerações que eu tinha para fazer da moto em si. Mas agora deixa eu falar o que eu coloquei na moto, para deixar bem claro aqui, e quanto eu paguei. Quando eu peguei a moto, eu tirei da concessionária, fui lá para São Paulo, como eu já falei, e comprei alguns acessórios, que é esse protetor de manopla, esse protetor de carenagem e esse suporte de baú para pôr aqui atrás. Eu poderia ter comprado na internet, na verdade me ofereceram na concessionária, só que concessionária é aquilo, né? Eles cobram um valor muito mais alto do que de mercado e aí não tem condição. Então eu fui lá pesquisar direto em loja física e lá estava valendo a pena, estava com preço legal, então eu acabei comprando e já instalando por lá mesmo. Comprei os protetores da marca Scan, porque pelo que eu dei uma pesquisada, eram talvez os melhorzinhos que tinha, né? Não sei se tem melhor. Mas são bonitos, encaixa certinho. E esse par aqui foi R$190 na loja física. Na internet estava achando por mais caro, e em poucos lugares mais barato, mas por ser na loja física, 190, ainda negociei um pouquinho lá, consegui uns continhos, deu certo. Pus eles aqui na moto. E para combinar, já coloquei também os protetores de carenagem da mesma marca, da Scan. Deixa eu ver se aqui tá melhor a imagem. Aqui, ó. Eles vêm com isso aqui que é chamado de saboneteira, que é para proteger caso caia no chão. E o pedal de descanso, que foi o que eu acabei de mostrar, que funciona muito bem para você esticar a perna no meio de uma viagem, para dar uma mudada na posição. Fica legal. Esse kit aqui, eu paguei R$570. E mandei instalar lá também. Não tinha muito como correr desse valor,
E foi isso. Já o bagageiro aqui, esse não é da Scam. Tinha o da Scam, ele é mais grosso, ele é um tubo mais grosso, o da Scam. Só que era 350. E esse aqui eu paguei R$170 nesse aqui, 170 ou 190, não me lembro agora. Infelizmente eu não gravei no dia, mas foi isso. Então, mesma coisa, suporta o peso, dá certinho para trabalhar com ele. Meu baú aqui é de 52 litros. Eu ando com ele carregado e tá tudo certo. Então aqui eu economizei sim, não quis seguir o da Scam, ia ser dessa grossura aqui, ó, ia ser dessa largura aqui. Pode ver que aqui é um pouquinho mais fino. Então eu dei uma economizada aqui no suporte do baú, porque não vi necessidade de gastar tanto dinheiro, já que tinha uma opção que seria, ó, eficiente. E mandei instalar por lá mesmo. E paguei só R$60 para instalar. Pra vocês terem uma noção, eu comprei numa loja e instalei em outra, porque a loja que eu comprei falou que só o suporte de carenagem custaria R$60 para instalar. Já os outros dois teriam valores separados. Aqui não, eu paguei 60 em tudo. Só que, como eu sei que nem todo mundo que está me assistindo vai conseguir lá em São Paulo, eu pesquisei esses produtos na Shopee e estou colocando aqui na descrição do vídeo com os links de lojas que eu achei um preço melhor ainda que o meu até em alguns e bem avaliado. Então se tiver interesse, são os mesmos produtos, encaixa certinho na NH. E a maioria também na NH 300, então dá para usar nas duas motos. Então tá na descrição aqui, se alguém quiser dar uma olhada. Ainda tem coisa que eu quero instalar na moto, eu preciso instalar na moto. Um ponto, esqueci de falar, um ponto que eu acho que é um pouco ruim. A posição do painel, com uso de capacete fechado, ele é bem baixo. E principalmente o suporte de celular. O suporte de celular preso aqui no guidão fica bem abaixo do painel. Então quando você está pilotando, a sua visão fica assim, ó. Você não consegue ver, você tem que ficar abaixando a cabeça para poder enxergar. Eu vi que existe uma barra da Scam também, que você prende aqui, não sei se é aqui ou se é algum outro, ou aqui nesses parafusos, e ela fica suspensa aqui, ó. Aí sim você prende o teu GPS, o teu celular aqui, ó, eu acho que fica uma solução inteligente e muito boa, porque vai ficar mais fácil, ergonomicamente, de você pilotar a moto e ter acesso à sua mídia, né, seu celular. Porque nessa posição aqui fica meio ruim. Daria para ter colocado aqui, como algumas pessoas põem, só que aí eu já não confio muito, prefiro deixar o celular aqui no meio, mais perto de mim, porque dificulta um pouco também os trombadinhos, né, a quem queira fazer o mal. Esse suporte do celular que eu coloquei aí também, vou deixar o link na descrição, ele é muito bom, ele é baratinho. E de ferro, acho que foi R$25. Ele é bem resistente. Prende, ó, tem um ajuste firme. Gosto bastante dele. Trouxe da outra moto, inclusive, porque eu achei que valeu a pena esse suporte, então eu já trouxe pra cá. O baú de 52 litros, cabem 2 capacetes e mais um monte de coisa. Umas compras, o que você quiser aqui dentro ele cabe. É muito bom esse baú. E agora passar um revitalizador de plástico da Vonix também. Apesar de que esses plásticos estão novos, né? Esse produto dá muito brilho. Só que ele cola um pouco, então tem que passar pouco e depois tentar tirar o excesso. E assim ficou a moto devidamente limpa. Acho que dá pra ver o brilho, né, do produto. Fora que muito cheiroso também, fica bem legal. Passei no baú também aqui. Os retrovisores. Eu tinha me esquecido de passar o pretinho nas rodas, nos pneus. Agora tá chique. Show!
Bom, e é isso. Essas eram as coisas que eu tinha para falar da moto. Minha opinião como dono. Não pretendo me desfazer da moto, eu gosto dela. Só acho que ela poderia sim ser mais confortável. Esperaria mais. Pelo test ride que foi feito, não dá para perceber tanto o desempenho real dela. Mas da XRE 190, eu percebi que ela era mais confortável pelo balanço. Dá para ver a questão do balanço dela. Passando nas ruas, eu peguei uma rua de paralelepípedo no dia que eu fiz o teste, então deu para ver que ela era melhor. Eu teria que andar novamente para poder ter essa certeza. Mas de modo geral a moto é boa aí na questão custo-benefício, não tenho o que falar. Ela é melhor. Eu não tenho de cabeça aqui os valores do financiamento, mas eu vou colocar aqui na tela para poder dizer, para vocês verem quanto que sai as parcelas. Não é nada absurdo, mas com certeza é melhor do que as concorrentes e é muito a se considerar na hora de comprar a moto, né? Não é só questão de gosto, tem que ser questão de conseguir pagar. Bom, era isso que eu queria falar então. E eu não falei nada a respeito do farol da moto, mas se você quiser ver a potência dela, tem um vídeo aqui que eu falo sobre como que ela se comporta à noite e tudo que ela consegue iluminar. E se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo e se inscreva no canal, beleza? Até uma próxima, valeu!